Quando nós dizemos sim ao que Deus quer que nós façamos, nós somos a resposta, você é a resposta para a oração de alguém. E eu realmente acredito que quando nós formos para o céu, tudo isso será exposto e as pessoas, alguém que você, a sua oferta, salvou a vida de alguém, eles vão caminhar até você e dizer: eu sei quem você é. Let your praise come up. Oh, da da da, my city, da da da, my son, da 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 da, my da da da, my son, da da da, my he da da da, my son, da da da, my son. Lord, we praise you. We thank you that we're not alone. We thank you for the gift of the Holy Spirit. We thank you you're in this place right now, God. We thank you for your strength, Lord. We thank you for your love, Lord, yeah. We thank you for your tender mercies every day, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Come on, fire. So fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in, yeah. Come rest on us. Come on, come rest on us. And fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. All right. Keep that drum going. Hold on, fellas. All right. Sometimes I see things when I lead worship, and this is what I saw. Everybody clapping their hands. You're already doing it. It's something so simple, but if we can get everybody in this place to clap their hands, it's like you're telling the enemy, I don't care what you throw at me. I'm not going to stop with my actions of loving the Lord. I'm not going to stop praising him and giving him all the glory. I'm not going to stop because I got the victory already. So here we go. We ain't stopping. Hey, 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 hey. Keep it going. And Holy Spirit, come rest. Now lift your voice and sing. You're all we want. Come on. You're all we want. Again now. Holy Spirit, come rest on us.
fazer de alegria uma experiência espiritual. Leia comigo em Efésios capítulo 5, começando com versículo 8. Vocês que já estiveram nas trevas, mas agora são luz no Senhor. Andem como filhos da luz, pelo fruto do Espírito, em toda bondade e justiça e verdade. Agora veja esse próximo versículo, porque eu vou lê-lo para você em uma tradução mais próxima do português do que a que temos aqui. A minha tradução diz, provando o que é aceitável para o Senhor. Mas a tradução mais próxima é determinando o que é aceitável para o Senhor. Agora, eu vou explicar isso em um minuto. Determinar é exatamente o que agrada a Deus. Agora, quando eu li isso pela primeira vez, tudo que eu li, eu tento ler e voltar e estudar na língua original, porque nós perdemos muito na nossa língua. Agora, eu sempre digo isso. Se você é novo aqui, por favor, não se levante e venha para cima de mim. Jesus não falava grego. Amém? Ele não falava grego. Ele falava aramaico ocidental, uma forma de aramaico antigo. E por isso, quando nós lemos a Bíblia, é divertido ir e ver o que Jesus realmente estava dizendo. Então, determinar. A palavra aramaica é parash, que significa espalhar e examinar de perto. E então, o que o Senhor está dizendo aqui é para onde levar nossas vidas, e onde espalhá-las, e onde olhar para cada parte de nossa vida, para ver o que é agradável em nossa vida para o Senhor. Agora, e quando eu digo que nós temos uma reação religiosa que diz, bem, eu tenho que orar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que jejuar mais, e eu tenho que fazer isso e fazer aquilo, e tudo isso é ótimo. Mas, na realidade, não é disso que Deus está falando. E lembre-se de que a Bíblia diz, no fim dos tempos, voltará ao paraíso tomando as revelações completas e se conectando, e Deus nos mostrará um segredo. Deus vai te mostrar um segredo hoje. Deus vai te mostrar um segredo hoje. Determine, exponha a sua vida diante do Senhor. Olhe para a sua vida. Veja o que você faz. Você vive isso. Agora, quando você fizer isso, pode haver algumas coisas que você vai precisar tirar, porque elas não são agradáveis ao Senhor. Eu consegui 3 amém dentro de 1000 pessoas. Vamos lá. Certo? Então, porque a Bíblia diz que antes de tomarmos a ceia do Senhor, antes de tomarmos a Páscoa, nós temos que nos examinar. Aqui tem um pouco de fermento que eu preciso tirar e isso é bom porque nós tiramos um pouco desse fermento e ele coloca a bênção no lugar. Então, nós devemos colocar nossa vida diante do Senhor e examiná-la. E então diz que o que agrada ao Senhor. Agora, a palavra agradar é uma palavra aramaica muito interessante. E é a palavra shipara, que significa colocar sua vida para fora. E ver o que está em harmonia com Deus. O que é unificador que você está fazendo em sua vida com Deus. Agora, eu vou explicar isso porque é uma coisa incrível. Sem entrar em detalhes longos por causa do tempo, mas Deus está aqui falando, e eu vou conectar isso com a antiga sabedoria judaica, tomar a sua vida e espalhe diante do Senhor e veja o que há em sua vida que faz de você um com Deus. E a antiga sabedoria judaica diz que a coisa mais importante em sua vida para te conectar à essência do que Deus é a alegria. E eles dizem que sem alegria, você não consegue nem ouvir de Deus. Sem alegria, você não pode ter os dons do Espírito. E assim, a antiga sabedoria judaica diz, olhe para a sua vida e diga o que há na minha própria vida que me traz alegria, porque essa alegria me conecta à própria essência de um Deus maravilhoso, maravilhoso.
Agora eu vou pisar em alguns calos religiosos aqui em 1 minuto, mas é bom para você. Eu agradeço a Deus pelo grupo que me levou ao Senhor. Tinha um evangelista de rua que estava lá fora. Ele me encontrou um viciado em drogas, fumando erva, de cabelo comprido, marcas de agulha em meus braços, e ele ficou no meu pé enquanto eu estava lá fumando ervas, e ele disse: eu não poderia ir embora até que eu te dissesse que Jesus é quem você está procurando. Jesus? Ok, obrigado. E ele continuou, me levou para a igreja e tudo mais, e no final, sabe, eu fui para a igreja, e eu senti a presença de Deus, e eu fui salvo. Eu fui salvo. Eu me senti melhor sendo salvo do que eu me sentia como pecador. Mas sabe, alguém em Israel me disse uma vez: o diabo inventou um cristianismo americano para tirar toda a alegria de conhecer a Deus. Agora eu quero que você preste atenção e entenda, a Escritura está dizendo: tome a sua vida, a espalhe e observe. E eu estou tornando isso muito simples de novo. O que há na sua vida que lhe traz alegria? Porque a alegria do Senhor é a sua força. Agora, quando eu fui salvo, o grupo onde eu fui salvo, graças a Deus, eles têm um pessoal maravilhoso lá. Maravilhoso. E você sabe que Deus os abençoe. Mas eles nos disseram: tudo o que não é espiritual, você tem que remover da sua vida. Você não pode mais praticar esportes. Você não pode mais sair de férias. Você não pode mais comprar uma casa. E nós pegamos um voo para fazer uma conferência nas Filipinas, 18 horas de voo. E eu me lembro que antigamente, quando você estava em um avião, um filme passava na tela, na frente de todo mundo. Não havia telas individuais. Alguém se lembra disso? E nós, por 18 horas, o filme aparecia e todo mundo fazia assim. Porque Deus nos proíbe de assistir John Wayne no filme. Eu acho que eu já contei essa história, mas... sabe, no primeiro ano que eu fui salvo, naqueles dias, nós tínhamos avivamentos de 1 semana a cada 2 semanas. E todos os evangelistas apenas vinham e me chamavam e diziam: vai pregar o evangelho ao redor do mundo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmão, isto é incrível, é ótimo. E um dia eu estava no banheiro da igreja. E eu já contei essa história, de quando eu estava no banheiro da igreja e eu estava lavando minhas mãos e um dos anciãos da igreja... Você conhece algum desses irmãos que já estão no caminho há um longo tempo? Quantos dizem: eu estou no caminho há 20 anos, e Deus vem e diz para você: com certeza está no caminho há 20 anos. Mas aquele homem nunca foi feliz, ele sempre foi maldoso. E sabe, o seu cabelo é muito comprido, isso e aquilo, e eu conseguia vê-lo para trás de mim no banheiro. É exatamente lá onde o ministério dele pertence. E ele fez contato visual e eu tinha acabado de ser chamado naquela noite. O rapaz disse que eu seria um pregador e coisas que, sabe... Mas eu tinha acabado de ser salvo. E ele olha para mim e com os olhos dele encontram os meus e eu podia sentir. E então ele disse: Deus nunca vai usar você. E ele era um ancião e eu perguntei: por quê? Por quê? E ele disse: porque você ri demais. E eu pensei: eu não sei nada sobre a Escritura. Mas eu sei que eu me sinto melhor e mais feliz por nascer de novo do que eu me sentia sendo viciado em drogas e um traficante de drogas e me preocupando com a polícia. Mas à medida que eu cresci no Senhor, eu percebi que a alegria que você e eu desfrutamos é uma parte importante da bênção de Deus em nossas vidas. Lembre-se que o Senhor disse: eu vim para dar-lhes vida. Terminem para mim. E uma vida mais que abundante. Agora eu vou dizer uma coisa: todos nós provavelmente poderíamos orar mais, ler mais as Escrituras e jejuar mais e você sabe, e tudo mais. Eu não estou deixando isso de lado, mas não é disso que estava falando quando diz: exponha a sua vida, espalhe a sua vida e veja o que traz a alegria para a sua vida, porque essa alegria conecta você a Deus. Agora, a religião
Sabe, eu digo isso às pessoas o tempo todo. Eu fui salvo há 45 anos atrás. Eu nunca fui religioso. Eu tentei ser religioso. Eu tentei agir como um pastor que o Senhor te abençoe. Sabe, eu amo velhos faroestes. Eu amo filmes antigos de cowboy em preto e branco dos anos 50, 60. Eu adoro faroeste. E você já reparou que toda vez que eles colocam um pregador neles, ele é um homem mais nerd, ele é um homem mais cabisbaixo, ele é um homem mais para baixo, quando na realidade nós precisamos ser pessoas que espalham as boas notícias. Vamos lá, pessoal. Deixe-me falar sobre religião. Quando Tiz e eu nos casamos, quando nós fizemos aquela viagem para St. Louis e depois Montana, a Annie era nascida. Ela já tinha nascido. Nós tínhamos uma caminhonete Datsun e, sabe, ela era uma coisinha bem pequenininha. Sabe, velha, cor predominante ferrugem. E nós, na nossa igreja, nós nunca podíamos perder o culto. Se você perdesse o culto, você era morno, e os mornos Deus vomita de sua boca. E a minha família não conhecia a Tiz, e nós estávamos com um bebê, e então depois da igreja no domingo, às 10:30 da noite, nós entramos na nossa pequena Datsun e dirigimos direto para St. Louis, Missouri, naquela caminhonetezinha, que mal tinha um aquecedor, nem ar-condicionado. E nós ficamos lá por 1 dia e meio para que a minha família pudesse conhecer a Tiz e o bebê. E então entramos naquilo de novo e fomos até Ellen, Montana. E ficamos lá mais 2 dias, porque nós estaríamos de volta no domingo de manhã, porque Deus, se nós perdêssemos o culto, Deus ia nos esmagar. Isso não é um relacionamento com Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa. Tem alguns cristãos que faltam muito aos cultos. Mas há uma diferença entre ser religioso e ter um relacionamento com Deus. Alguém que tem a alegria do Senhor, sabe? Você já conheceu alguém que testemunhou e disse: "Você precisa do que eu tenho"? E você diz: "Sabe, eu acho que eu tenho chances disso nesse ano". Mas quando você é cheio de alegria, isso é um testemunho fenomenal da presença de Deus em sua vida. Eu vim para lhe dar vida e vida mais que abundante. Repitam comigo. Jesus veio para me dar uma vida mais feliz, mais abençoada, mais próspera, mais alegre, mais vida este ano do que eu já tive antes. Se você diz amém, dê ao Senhor uma salva de palmas. Veja, a religião tenta roubar a vida. Sabe, eu amo quando nós vamos a Israel e nós fazemos o Shabat. Nós fazemos o Shabat em nossa casa e tomamos um vinho ou suco de uva, ou o que quer que você use, e você diz, L'chaim. A vida, não a religião. Quantos gostam do filme O Violonista no Telhado? Eles ficam assim, L'chaim, L'chaim, a vida, a vida, a vida. Veja, no judaísmo, e eu sei, já contei, você deve ter ouvido isso. Alguns anos atrás, Jimmy, você devia estar comigo e nós encontramos, lembra do altar ortodoxo do Rabino em Jerusalém? O novo Jesus era o Messias? E ele me fez uma pergunta e disse, sabe, eu posso te perguntar algo que tem a ver com o povo judeu? E eu disse, sim, com certeza. E ele disse, se os cristãos têm Deus vivendo em seu coração, número 1, por que eles são tão maus uns com os outros? Boa noite a todos, obrigado por ter vindo. E se os cristãos têm Deus em seu coração, por que eles ainda acham que Deus é tão mau para vocês? E sabe, todo o conceito deste Deus nervoso e bravo veio de, eu não vou mencionar qual igreja, Roma, para assustar as pessoas. E sabe, eu descobri há muito tempo que eu posso motivar muito mais pessoas a servir a Deus do que eu posso assustá-las.
Eu vim para lhe dar vida. E vida mais que abundante. Quantos querem mais alegria, mais... Acene para mim se você quer isto. Você sabe que a chave é se aproximar de Deus. Eu vou te mostrar algo aqui que é simplesmente incrível. Quando você sente alegria, a antiga sabedoria judaica diz que quando você sente alegria, você está em harmonia com Deus e com o que agrada a Ele. Quando você sente alegria, você está em harmonia com Deus e com o que agrada a Ele. Há um ótimo filme de anos atrás. Quantos se lembram do filme Carruagens de Fogo? Você se lembra? Quantos nunca ouviram falar do filme? Você tem que ver. A história é uma comparação de dois atletas. Um é um cristão devoto e ele se tornou um missionário, morreu como missionário na China, e eu acredito que foi isso. E o outro homem só queria chegar na frente. E eles eram ambos corredores olímpicos, correndo pela Inglaterra. Mas a irmã de um deles estava perturbada por causa... Qual era o nome? Eric Liddell, certo? Eric Liddell. E ela estava perturbada porque ele deveria ser um missionário e não perder o seu tempo correndo. Lembra dessa história? E assim, eu me lembro de que ela dizia, você sabe, você precisa ir ser um missionário, isso é, você está desperdiçando o seu tempo, você precisa fazer tudo que é espiritual. E eles estavam andando nas terras altas da Escócia, onde quer que eles estivessem, e ele diz, eu sei que eu tenho uma missão. Eu sei que Deus me deu uma missão. Agora, ouça o que ele disse. Ele disse, mas ele também me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto grande prazer dele. E eles mostraram isso no filme. Ele estava correndo e, na verdade, ele cai e ele se levanta e... Pam, 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 pam. E, de repente, toda aquela alegria vem sobre ele. E isso sempre me deixa curioso. Ele não quer que nós só oremos. Está tudo bem dizer isso? Ele não quer que nós só oremos e leiamos a Bíblia e que jejuemos. E tudo isso é muito bom. Tudo isso é o que você precisa fazer. Diga amém. Mas o que há na sua vida que lhe dá alegria? Sabe, eu amo estudar a Bíblia, eu amo ensinar, eu amo pregar. Mas há coisas que me trazem alegria que são mais do que apenas coisas espirituais. E ele disse, quando eu corro, eu sinto o grande prazer dele. Sabe, quando eu ouvi isso, sabe, eu já era um cristão quando eu ouvi isso, e eu pensei que, sabe, se você está vendo os seus filhos jogando um futebol e eles disparam e eles correm para o touchdown. Sabe, eu amo quando eles mostram os pais no topo das arquibancadas, sabe, aqueles pais que trabalham duro para levar os filhos lá e se sacrificam e eles ficam lá chorando e se abraçando e... aqueles são pais que sentem grande alegria naquilo que os seus filhos estão sentindo. Vocês entendem a ilustração? A Bíblia diz que nós somos pais perversos em comparação com ele. O pai cujo filho faz um gol, ou cujo filho que ganha a competição de soletrar, ou do filho que recebe a bolsa de estudos escolar, daquele que se torna um aluno com honras, ou o que quer que seja, ou o filho que se torna um artista, ou o que quer que seja, aquele pai sente. Certo? Aquele pai sente a alegria, e esta alegria conecta a alma deles. E a antiga sabedoria judaica diz que a alegria toca a parte mais íntima de sua alma. Por que Deus se importa com a alegria? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque nós estamos lá fora lutando contra o diabo, estamos tentando ganhar a vida, estamos fazendo coisas, mas quando sentimos a alegria, isso restaura a nossa alma. A palavra hebraica para isto significa, é algo como refrescar, é como se você estivesse lutando e aí, irmão, eu posso ser honesto com vocês, quando você está feliz, você é uma pessoa melhor de se conviver. Não cutuque o seu marido, moça, eu vi. Sabe, eu estava trabalhando nesta mensagem semana passada e isso tem martelado em mim e enquanto eu estava pensando sobre Deus ama que nós tenhamos alegria.
Eu estava pensando nisso e Luke e Jen nos enviaram uma foto do Lion. Eles não faziam ideia do que eu estava pensando nisso. E eles estavam no restaurante e eles mandaram um videozinho e disseram, veja isso. E o Lion estava sentado comendo um frango ou era uma batata. Ele mergulhou aquilo no molho e ele fez assim. Aqueles pais sentiram aquela alegria. É como Deus quer que você coma a sua batatinha. Com a vida no que lhe dá alegria. Isso faz sentido? Assim que eu pensei sobre esta mensagem, que Deus ama quando você sente alegria, assim que eu pensei sobre isso, eu pensei na Lacey. Você disse a ela que eu iria falar dela? Agora, olhem para a Lacey. A Lacey, ela sempre vem e fala só 2 ou 3 palavras. Ela sempre discreta e muito calada e sempre muito cuidadosa, até que você esteja com ela em um jogo de futebol. Oh, meu Deus! No primeiro jogo que eu fui com eles, os filhos deles estavam jogando e a Lacey pegou aqueles pompons. O que era aquilo? Pompons, e ela fez assim. Ah! Ah! E eu fiquei assim. No início eu pensei, saia de dentro dela, demônio! E então eu percebi que o que ela estava sentindo era grande alegria. E eu acho que contei isso, eu disse, Tiz, você precisa ver isso. Eu levei a Tiz em alguns jogos. E o time deles estava perdendo no intervalo. E então eu acho que o John e eu descemos para pegar um cachorro quente ou algo assim. E a Lacey reuniu todas as mães e pegou a Tiz. E sabe, ela nunca tinha ido a um jogo de futebol. E ela reuniu todo mundo. Quero dizer, essas pessoas são fanáticas. Vocês já viram isso? As pessoas tiram as suas camisas e pintam letras em suas barrigas. Pessoas que poderiam poupar a gente desta imagem. Nunca! Mas elas ficam lá. Ah! Eles estão sentindo aquilo. Então era intervalo e eu acho que eles estavam perdendo e ela reuniu todo mundo e disse, bem, nós temos que orar. E a Tiz assim, orar? Tiz, ore, é a esposa do pastor. Tiz, ore pra gente. E a Tiz perguntou, eu oro para que todos do outro time quebrem suas pernas, sabe, o que eu faço? Mas quando a Lacey e John estavam assistindo os filhos deles, ouça agora, um de seus filhos, Preston, joga pela Universidade do Estado de Oklahoma. A Sheridan joga no TC Texas Tech. E o outro joga aqui, local. E então eles sempre estão dirigindo de lá para cá. E por quê? Isso dá alegria a eles. E Deus diz, eu amo. Eu amo isso. Eu amo quando vocês têm alegria. Sabe, eu pensei sobre a minha própria vida, o que me dá alegria. Você sabe, há muitas coisas que são espirituais, mas deixe-me voltar, porque nós pensamos que ler a Bíblia, estudar, e eu amo pesquisar as palavras em aramaico e em hebraico. Eu amo isso. Oh, uau, isso é o que significa. Eu amo ensinar, porque o meu objetivo na vida é que você e eu nos tornemos mais do que vencedores, e quanto mais nós aprendemos, mais fortes nós ficamos nas coisas e nas bênçãos de Deus. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.